Bora para mais um Comente Bíblia. Vamos então a alguns comentários a partir do versículo 18 de Romanos 1, onde ele começa dizendo: porquanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Se você observar o versículo 17, ele fala que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que é pela fé. Então, o que ele está querendo dizer é que aqui, quando eu e você resolvemos expor, pregar, anunciar o Evangelho do Senhor, nós estamos nos contrapondo a toda essa cultura, que na verdade é uma cultura que contém impiedade, injustiça, e que suprime a verdade de Deus e pela injustiça, né? O interessante é que esse primeiro versículo ele coloca como contrário à verdade. A gente esperava que fosse assim: suprime a verdade pela mentira. Não, suprime a verdade de Deus pela injustiça, né? Tem algumas coisas que são sutis, mas a gente não consegue compreender bem porque a gente não observa direito. Por exemplo, até hoje muita gente aqui no Brasil e, sei lá, nações afora aí, pessoas que carregam assim aquela bandeira de cristão: sou um bom cristão, um homem de moral, de bons costumes, sou um homem, né, de primeira categoria aqui, mas não tem um entendimento, por exemplo, que a inimizade dos comunistas ou do comunismo em si contra o capitalismo, isso é fachada. Se você for observar um país comunista aí, que é um dos mais comunistas, a China, meu amigo, a China. Tem país mais comunista do que ele? Não, Coreia do Norte, né? Mas é um país comunista que é capitalista. E é um capitalismo voraz. Eu não sei como é que eles fazem, eu acho que é trabalho escravo. Deixa eu mostrar pra você aqui. Qualquer coisa. Aqui, pronto. Quanto é que você compra? Olha, isso aqui, ó. Você compra aqui, uns 30, 40, 50 reais nas lojas aqui em Limoeiro do Norte. Aí você encontra de 20 reais com frete grátis no sites da China. Isso aqui, ó, tá? Como é que um negócio desse é fabricado na China, atravessa o mundo, metade do mundo, e chega na minha casa com frete grátis, por metade do preço daquilo que é fabricado aqui? Pensa no capitalismo voraz, nojento. Então, o inimigo do comunismo hoje, por exemplo, não é o capitalismo, é o cristianismo. É por isso que estão tentando desmontar toda a cultura judaico-cristã no Ocidente. Mas se a gente falar sobre isso, é negado. Ei, pastor, é para pegar a Bíblia, viu? Para parar de política. Olha, o que o texto está dizendo aqui, Romanos, vamos nos deter ao texto aqui. Só para que você perceba que o texto é uma carta. Eu estou falando isso para que você perceba que a gente vai avançando, versículo, versículo. Antigamente não tinha nem capítulo nem versículo. Era uma carta. Se a gente vai avançando, e às vezes a gente perde a referência inicial. Mas tenha em mente sempre isso. Havia uma divisão cultural na igreja. E agora ele vai começar a expor os problemas fundamentais que causam esse racha, essa divisão enorme na igreja, que é a questão cultural, né? Judeus e greco-romanos, com culturas diversas, no mesmo ambiente. No versículo 18 de Romanos 1, começa dizendo assim: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. A Bíblia diz que ao Senhor, nosso Deus, agradou moer o filho dele, fazendo-o enfermar em nosso lugar. A ira de Deus caiu sobre o filho dele. Mas ainda cairá, com todo o rigor, sobre aqueles que rejeitarem o amor e o favor de Deus, demonstrado, oferecido através de Jesus Cristo. E o nosso papel como discípulo é anunciar isso. Se fulaninho quer ou não quer, problema de fulaninho. O sangue dele seja sobre a cabeça dele. Questão de quando ele vai passar a eternidade, se no céu ou no inferno, é ele que vai escolher o que fazer com essa informação. Mais que informar, nós temos que orar, temos que interceder, temos que lutar pelas almas para que elas cheguem ao conhecimento. Perdão. Ao conhecimento da verdade, né? Verdade do Senhor. E aceitem essa verdade. Porque tem muita gente que aceita, quando é exposto à verdade do Senhor, ao invés de vir para a luz, se esconde, se oculta, se distancia. A ira de Deus foi derramada sobre o pecado, quando Cristo estava pagando pelos nossos pecados. Mas a ira, essa mesma ira de Deus, ela vai cair sobre o pecador
que não quis retornar ao Senhor, ou se reconciliar com o Senhor. Aqueles que rejeitaram a justificação que foi provida em Cristo Jesus. Certo? Então, essa ira se manifesta contra toda irreverência, né? Contra toda impiedade. São palavras sinônimas, né? Irreverência aqui é falta de respeito, é desacato a Deus e às coisas sagradas, né? A rejeição dos mandamentos de Deus. Então, a injustiça que está aqui, né, que causa a saída de Deus, essa injustiça que está sendo praticada por pessoas que detêm a verdade de Deus, ou suprimem a verdade de Deus, bloqueiam, suprimem, bloqueiam, seguram, atrapalham, mantêm para trás a verdade de Deus. Essas injustiças estão sendo vividas, e é isso que causa a ira de Deus desde os céus, por pessoas assim, que escondem a verdade, não deixam que a verdade seja manifesta, né? E aí essa troca que eu falei, trocar a verdade pela mentira, não, pela injustiça. Trocar a verdade de Deus pela condenação, irmão. A verdade é que Jesus não estava aqui de palhaçada, fazendo teatro, para o pessoal dizer, olha, vou aplaudir, que lindo, ele morreu por mim. Não, isso teve um preço, isso vai ser cobrado de quem desconsiderou. Se eu desconsidero esse preço, a dívida que eu tenho para com Deus vai continuar sobre mim. Eu vou ser visto por Deus como aqueles que merecem toda a ira de Deus descarregada sobre mim. E sobre todo aquele que rejeitar, né, o sacrifício feito por Jesus Cristo. Certo, queridos? Trocar a verdade pela injustiça. Não deixa de se dizer deter a verdade pela mentira, né? O caso é que, se a verdade for detida, a justiça não será feita. Como em nenhum caso pode ser feita a justiça em nenhum tribunal humano. Toda vez que a verdade é escondida, o juiz vai dar uma sentença errada. A verdade é como luz. Luz. Se eu não estou vendo o que é o que aqui, se eu não posso ver a verdade dos fatos, o que é conversinha, o que é mentira, o que é invenção, eu não posso julgar bem todas as coisas. Por isso eu e você, discípulo, crente, discípulo do Senhor, temos que anunciar essa verdade. Certo? Porque se ela não chegar às pessoas, essas pessoas elas não têm como saberem que estão livres, serão livres da ira vindoura da parte do Deus Criador dos céus e da terra. A verdade é a luz daquele que observa e julga. A verdade é a luz. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse, eu sou a luz. Verdade e luz aqui nesse caso aqui é uma coisa coexistindo com a outra. Tá bom? Por favor, você anote aí, ou leia, ou abra a sua Bíblia. Anote. Mateus capítulo 6, meia dúzia, Mateus 6, verso 22 e 23. Efésios 4, versículo 17. Leia aí, medite, para ver se clareia mais ainda um pouco mais ainda sobre o que eu estou falando aqui, comentando. No versículo 19 de Romanos 1, diz assim, olha, o que de Deus se pode conhecer já é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como assim? Primeiro, nós fomos criados, nós todos temos um negócio chamado consciência. Consciência. Não precisa, as leis existem, elas têm como base princípios, mas é para punir, a lei existe para punir aqueles que simplesmente se sentem no direito de suprimir a sua própria consciência, porque por questão de consciência, você sabe o que é certo e o que não é certo fazer. Independente de existir um código moral, ou lei, ou a própria ética, sabe? Você, na verdade isso é ética, né? Não precisa estar escrito. A lei é moral, mas por uma questão de ética você sabe que até aquilo que não está escrito, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que deve, o que não deve, o que pode e o que não pode. Então Deus já manifestou. O que de Deus se pode conhecer, pode ser visto também em toda a criação. Quando você olha em redor, quem é aí que nunca sofreu um blackout, uma falta de energia elétrica, hein? Quem é aí que nunca foi surpreendido, tá lá com os olhos cheios de sabonete, tomando shampoo, aí faltou água. Quem é que nunca passou experiência assim, gente? Mas olhe, toda a criação de Deus nunca falhou. Pensa aí.
Se faltasse só por 1 hora oxigênio sobre a Terra? Ou se uma daquelas constantes das quais nos falou o pastor Tassos Licurgo, ele fala de algumas constantes do universo, que elas são exatas. Tipo, se um planeta tivesse só um pouquinho mais perto do Sol, a vida seria impossível. Ia aquecer demais, a gente não ia ter como viver aqui. E se fosse um pouquinho mais distante, ia ser impossível também, ela ia gelar, a Terra ia gelar. Então, imagine você que o nível de perfeição da criação de Deus é tão indizível que a gente conclui, com 2 neurônios, só 2, a gente já conclui que foi uma mente extraordinária e foi alguém que realmente é todo poderoso para fazer um negócio desse, e um negócio que é perfeito, não falha. Pelo menos que nunca ouvi falar que falhou. Você já ouviu falhar? Ou falar que falhou? O oxigênio está aí, como diz a Bíblia. Pelo mesmo poder que Deus criou todas as coisas, o Senhor está mantendo isso aí, né? Tá bom? Ele continua mantendo isso aí. Ok? Então a existência de Deus se vê a contemplarmos toda a extensão de sua criação, né? É complexa, ela é perfeita. E a gente vê a existência de Deus na manutenção dessa criação. Ok? Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não é visto de visar, estou vendo aqui os atributos de Deus. Não. Você observa a criação, você conclui isso, né? Rapaz, isso aí foi Deus que fez. Né? Cada coisa que ele criou, dá louvor a ele, dá glória a ele, traz reconhecimento para ele. Então, é um nível raso de conhecimento de Deus? É. Mas por que eles não atendem a esse nível raso? Uma vez que eles receberam raciocínio lógico, inteligência, pensamento igual a todo mundo. Por que eles querem permanecer indesculpáveis, sendo que eles poderiam agir de outra forma, não é? Bom, ainda no versículo 20 de Romanos 1, eu anotei aqui algumas coisas. Procura o apologeta, veja lá, apologeta, tá bom? Os atributos invisíveis têm sido vistos na natureza criada, atributos, né? O seu eterno poder e a sua natureza divina. Hoje, por exemplo, a ciência declara que o universo foi criado. Ixi, eles passaram muito tempo para poder aceitar que o universo foi criado. Sabe qual era o problema da ciência? Aceitar que o universo não é fruto do acaso, mas o universo foi criado. O problema de eles aceitarem que o universo foi criado foi criado por quem? Se foi criado por alguém, por alguma coisa, tá? Não é fruto do acaso. Hoje, a ciência já admite isso. O que o Salmo 19, versículo 1, já declarava aqui que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tá? Há 2 níveis de revelação. A primeira revelação é exterior, externa, né? E a segunda revelação é um nível interior, interno, pelo Espírito Santo. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como diz em Romanos 8, versículo 16. E o que está sendo dito aqui é que ninguém tem desculpa quanto a essa questão. Eu tenho dúvida, será que Deus existe? Tá? Então, ninguém tem desculpa quanto à questão da existência de Deus, porque isso é visto em suas obras. Ele já se manifestou, ele já manifestou isso a todos, certo? Através da sua criação. E a intenção de Deus é que sejamos guiados para o segundo nível de conhecimento. E isso só através de Jesus Cristo, porque temos que ser lavados, remidos no sangue de Jesus. Tá bom? O próprio Senhor Jesus, ele chega a declarar assim: olha, se eu não tivesse vindo, viu, negado? Presta atenção. Se eu não tivesse vindo, vocês teriam uma desculpa. Mas eu vim. Vocês não têm mais desculpa, não. Vocês não têm desculpa. Vocês estão vendo que eu sou filho de Deus, vocês estão vendo que eu faço as mesmas obras dele e tudo, mas não tem desculpa, não. Vocês têm uma escolha. Ou aceita o amor de Deus, ou aceita as consequências da rejeição desse amor de Deus. Ok? É isso aí.